I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No, can't see her. She's making a statement. Where is she? Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there. I'll be back. E aí pessoal, tudo bem? Então hoje estou mostrando para vocês aqui os resultados desse novo modelo de vídeo chamado Minimax H3, que tem um potencial muito grande para efeitos visuais. Ele roda completamente local, sem precisar rodar na nuvem. E eu fiz esse trailer aí, esse teste, né? Queria ver até o limite que eu poderia levar essas cenas, mudando o personagem com a minha imagem, e ver quais eram os problemas, as dificuldades, enfim, como que isso funcionou. Então eu consegui rodar todos esses workflows aqui em Full HD. É possível rodar maior, mas vai levar muito tempo, então eu mantive os testes em Full HD, que eu acho que está um bom compromisso de qualidade. As imagens originais já vêm do YouTube, então não era nada assim muito altíssima qualidade, mas dá pra gente fazer uma comparação pixel a pixel assim, e ver que realmente dá para segurar uma qualidade muito boa em relação ao original. Então, com a possibilidade de fazer troca de personagens, manter falas, etc, etc. Bom, em conjunto com isso, eu fiz recentemente um treinamento de um LoRa, né, que é uma especialização do modelo de imagem com a minha própria imagem. Então, eu treinei, especializei ele na minha própria imagem, usei no meu website aqui até para gerar algumas imagens engraçadas, né, para usar no meu website. Então, todos parecem ser eu, a fidelidade é muito boa, mas é claro, né, nenhum deles sou eu. Esse aqui talvez é o que mais pareça comigo, né, o meu visual atualmente. Então, treinando esse LoRa, uma das imagens do treinamento do LoRa no Ostris é essa aqui. E daí foi assim que eu cheguei nessa brincadeira, né, do Exterminador do Futuro. E fiz alguns testes com a LTX 2.3, mas o Minimax H3, a aderência do prompt é muito boa. Ele realmente segue tudo que você manda, os times que você manda, né, e a substituição ali da imagem, você vai ver que também funciona muito bem. Então, voltando aqui para o timeline, né, da edição, a gente pode ver assim que, em termos de manter a qualidade da imagem, a substituição está sendo feita somente onde é preciso mesmo. Então você vê que tem um pixel no crop aqui do plate original, que é meio um subpixel, eu cropei para ficar preto, mas você vê que realmente as mudanças aqui, ele mantém muito bem a fidelidade da imagem original nessa resolução aqui. Então é altamente impressionante o que a gente pode fazer em termos de manipulação da imagem. Então algumas coisas obviamente ficam mais realistas, dependendo da imagem, da referência que você coloca. Ele fica... Esse aqui está com um aspecto muito plastificado, na minha opinião, né? Esse aqui é uma cena longa, as cenas curtas levam em cerca de, sei lá, 4 minutos para gerar. As cenas mais longas, como essa aqui, estavam levando em média 20 minutos. Tem algumas otimizações novas, mas eu não usei ainda. Que cada otimização que você usa, no fim, está comprometendo um pouco a qualidade do modelo original. Então eu tentei manter a maior qualidade possível. Essa aqui eu acho que é uma das mais impressionantes, porque em termos de qualidade da imagem, assim, é muito legal. Até meu nariz é meio torto, desse jeito mesmo, e ele pegou muito bem a forma do nariz. A semelhança é incrível. E se for pensar, por exemplo, essa cena 5 aqui, a gente está usando para todas, né, essa imagem aqui. Né, ou alguma outra imagem que eu preparei. Dependendo da cena eu tive que preparar uma nova imagem, porque essa imagem frontal aqui não dava todos os detalhes. Então, por exemplo, essa cena aqui anterior é uma cena que não preparei uma imagem, então dá pra ver que saiu algumas coisas meio diferentes. Por exemplo, tem uma papada, tem umas dobras na cabeça que não são muito condizentes comigo, né? Mesmo se tem uma reentrância aqui na testa. Mas assim,
Em termos de cena a cena, eu diria que deu para manter uma consistência muito grande, né? O estilo do óculos, o estilo da roupa, né, a própria roupa. Esse aqui ele muda um pouco a gola porque eu estou dando uma gola diferente para ele, né? Eu teria que trabalhar talvez uma roupa mais próxima da original, fazer uma imagem de referência mais próxima da original para manter. É possível, né? Mas eu não me preocupei muito. Queria fazer uma substituição aqui, estava testando, né? Então na hora que eu percebi já tinha feito, não quis voltar atrás. Mas em termos de cena a cena, eu acho que a qualidade aqui muito boa. Tem alguns detalhes de fundo que às vezes mudam, né? Nada que depois, no efeitos visuais, não possa melhorar, né? Tipo, recuperar. Algumas cenas eu tive que recuperar algumas coisas em volta aqui, porque naturalmente nessa substituição tem umas variações de luz. Então, nessas variações de luz, algumas são bem visíveis. Tipo assim, são variações da difusão, né? É um problema ainda que a gente não conseguiu resolver. E então, algumas eu limpei o fundo atrás e coloquei o personagem por cima, né, nas que eram mais visíveis, mas tem algumas que passam muito bem, né. O lip sync aqui é impressionante. A questão da iluminação, não me preocupei muito em copiar a iluminação, tipo essa luz lateral, não me esforcei muito em gerar essa luz, né, talvez seja uma coisa de dar uma referência melhor, né, ou mesmo aqui em cima tem um reflexo que está em cima da cabeça, que saiu por baixo, mas eu acho que nos cortes, né, manter a principal dificuldade aqui é manter a direção do corte. Então, esse movimento de cabeça, por exemplo, no Minimax H3 não é uma coisa que saiu facilmente, né? Tipo, no final aqui, para chegar no resultado final, com todos os takes do jeito que eu gostaria, né, sem perder também, tipo, sem ficar uma semana trabalhando em cima disso, eu gerei uns 120 takes, porque alguns saem legal, outros a cabeça saia muito grande, outros não encaixava, ou estava testando máscaras, né, as máscaras de repente às vezes não funcionavam, então trocava a máscara. Não é que foram gerações que levou 140 gerações por causa da aleatoriedade. Claro que eu estava experimentando também, então isso gerou uma quantidade de gerações alta, porque eu queria chegar a um resultado muito específico, e algumas coisas eu tive que dirigir ele. Então, por exemplo, nesse aqui, para ele fazer esse movimento de cabeça, nas primeiras gerações ele não fazia do jeito que eu queria, porque é um movimento de cabeça muito específico que ele faz aqui, né? Ele olha em volta, e para ele olhar em volta, né, dá para ver que tem uma diferença de tamanho aqui, que eu também achei que estava ok, mas não me preocupei muito em acertar. Você pode dirigir, então, não só com a referência, mas com o prompt. Então, você diz assim, no começo, no frame 0, ele está olhando para a esquerda, no frame, né, aos 5 segundos ou aos 2 segundos, ele está olhando para cima, e no final ele está olhando para baixo, para a direita, né? Então, ele conseguiu fazer isso aqui. Isso é sem contronet. Tá? E o lip sync é muito impressionante. Essa cena de close aqui também achei corresponde muito bem à minha imagem. Talvez a textura da pele aqui tem alguma coisa que está um pouco mais forçada, né? Mas eu acho que o resultado é bem impressionante. Principalmente porque a qualidade das máscaras, se for pensar, é muito tosca, né? A máscara para substituir uma cena dessa aqui, eu não preciso subtrair a letra, eu não preciso, quando passa na frente do cara aqui, ó, a máscara é literalmente uma máscara muito tosca. Vou mostrar aqui para vocês. Então a máscara aqui, algumas máscaras dá para você gerar automaticamente usando o segmento Anything, mas algumas máscaras foram feitas manualmente, né? Então a máscara é literalmente isso aqui, ó. Ela não se preocupe quando passa na porta ou passa por cima do outro cara, não precisa, né? A máscara sai, às vezes não pega, né? Não é uma máscara perfeita, é uma máscara bem crua mesmo, bem tosca, e o resultado é impressionante, porque você não precisa se preocupar em fazer uma roto muito, né, muito precisa. E o tracking, né, o tracking da cena, depois de pronta, também você não tem nada que entregue aqui. Essa cena final aqui é uma cena que, como é uma cena longa, estava demorando bastante tempo para gerar, eu usei um LoRa para aumentar a velocidade de inferência, né? Então, em vez de usar 20 steps, eu usei aqui 8, acho. Então dá para perceber que a qualidade aqui fica um pouco mais degradada, assim, fica mais plástico, fica
uma coisa muito plástica, né? Mas assim, né, considerando que você deu uma referência de uma imagem e deu uma máscara, e a máscara é muito tosca, né, tá mantendo ali o negócio completamente sincado, né? Tem aqui, eu percebi agora uma mudança de texto, aqui alguma coisa, um reflexo de luz, mas não foi nada que talvez depois, né, dê para recuperar ali, né? Algumas coisas de fundo assim, principalmente detalhes muito finos, pode ser que mude, mas no geral, tipo, não achei que tem uma mudança muito perceptível assim. Né? E a máscara aqui, ela tá uma máscara bem geralzona, né? Dá para você fechar mais a máscara e manter mais detalhes do original, se você quiser. Então, acho que o resultado é bastante impressionante pela facilidade e pela qualidade, assim, de uma coisa de você trocar uma cara que está fazendo um movimento 3D desse tipo, vira a cabeça, gira, né, dá quase um 360, sem precisar fazer um match move, sem precisar fazer um tracking de objeto, um tracking facial, é realmente muito impressionante. Então estou assim, eu já usei em outros projetos também, para fazer troca de embalagens, troca de produtos, arrumar produtos, e realmente funciona muito bem. Então, o processo requer uma certa preparação, então tem que ter uma certa quantidade de frames, um formato já pré-preparado corretamente para que você consiga bater esse pixel com pixel, mas tirando isso, tirando essa preparação, o workflow é bastante direto, né? Você dá uma referência, você dá um texto, dá as ações e você cria as máscaras, né? Então aqui meu workflow eu setei por cenas, tem umas coisas de preparação de texto aqui, que eu consigo trocar a cena só mudando o nome da cena, porque eu estou renderizando de uma forma específica para mandar para o conf, né? E tem a máscara que eu posso trazer a máscara pronta ou tentar usar uma máscara automática do SAM3. Esse workflow não é meu, eu peguei da comunidade e comecei a adaptar para o meu uso. E tem coisas que são muito impressionantes. Então, né, o próprio reflexo aqui nessa cena é incrível. Se você prestar atenção, é muito impressionante, porque ele aproxima e tal. É incrível. Estou realmente impressionado com esse modelo. Então é isso. Queria mostrar aí esse pequeno breakdown aí das cenas do Magno, aí, Exterminador do Futuro. E para quem estiver interessado em aprender, em breve eu vou postar aí os detalhes dessa produção aí no meu curso lá de Conf UI. Valeu!